Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Câncer. Pega daqui aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido, deixa de lado, vai te servir em um outro momento, se não agora. Assista aos outros signos fortes do teu mapa, porque as leituras elas podem ser complementares, né? E pode ser que tu encontre lá, então, mensagens diferentes que possam contemplar outras questões de outras áreas. Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Câncer, tá bem? Não te esquece de te inscrever, por favor, neste canal, de curtir este vídeo, isso ajuda o trabalho aqui, né, a continuar, mas também faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la, mesmo que não faça sentido para ti, tá bom? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um WhatsApp. Se tu precisar de uma leitura particular, chama ali e a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Vamos ver quais são as energias para o teu momento. Energia que vai reger, guiar, direcionar Câncer pelos próximos dias. Por favor. 3 de copas. Mais uma. 7 de espadas. Cavaleiro de paus. Isso aqui, eu vejo uma situação como se tivesse alguma coisa te incomodando por tu não saber a resposta, por tu não compreender o que aquilo significava, por tu achar que assim, o que tu sentia não era exatamente aquilo que tu via acontecendo. Eu vejo uma energia meio que de mistério, meio que de coisas que estavam ali escondidas, sabe? Que não era alguma coisa que estava perceptível para ti no momento, não estava muito claro, tinha algumas coisas que não estavam muito claras. Pode ser alguma coisa, é tipo uma percepção. Então, tinha uma percepção de alguma coisa, tinha aquela sensação assim, tem alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa. Tem alguma coisa boa para acontecer. Ou tem alguma coisa para acontecer, não sei nem se é bom ou se é ruim, mas tem alguma coisa para acontecer. Então, tem essa sensação, mas que não se tem aqui a clareza do que é. Eu vejo que tem alguma coisa que acontece rapidamente aqui, tem uma energia de rapidez e que tira essa sombra, esse algo que tu não estava conseguindo entender, essa sensação, um incômodo até, né? Porque esse 7 de espadas tem alguma coisa escondida, tem alguma coisa que não se sabe, tem alguma coisa que está oculta aqui. Tá. Tem aqui caiu um 10 de ouros. O que acontece aqui? É como se tivesse alguma coisa realmente assim, energético, astrológico, um pensamento, tem alguma coisa aqui que te incomoda. É como se isso que está incomodando não te permite ver o quanto uma situação na tua vida ela é estável. Digamos que tu tá aqui começando uma situação, 3 de copas, que te traz muita alegria, pode ser tanto um relacionamento que está no início, pessoas que estão se conhecendo, então tem aquele entusiasmo, tem aquela alegria, tem alguma coisa boa acontecendo, mas é inicial. Tu tem a sensação de que aquilo é bom, tu tem a sensação de que tem um sentimento legal sendo compartilhado, ou um trabalho aqui que tem fundamento, vai acontecer, vai ser bom, vai crescer. Existe reciprocidade aqui. Eu tô vendo muito essa coisa de relacionamento no sentido de é uma coisa que te dá essa sensação de tem reciprocidade, é como eu queria, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo algo que tu queria muito, mesmo estando diante de algo que é muito positivo, é muito legal, é muito bom, tem alguma sombra aqui, tem alguma crença, tem algum medo, tem alguma coisa que dificulta
eu não sei se é a visão plena das coisas, ou o aproveitar as coisas, ou que tipo de, o que é que isso atrapalha, mas tem alguma coisa que te atrapalha. Tem uma sombra aqui, tem um 7 de espadas. Sabe o que essa energia também tá me parecendo muito aqui, tá me remetendo? A energia do eclipse, eu não quero usar isso não. Como se tivesse diante da tua alegria aqui com relação a alguma coisa, a confiança. Eu vejo uma coisa, talvez, da autoconfiança, da confiança abalada aqui, tá? Mas assim, não reflete o teu momento. Reflete apenas, me mostra aqui apenas que a confiança tá abalada, mas não reflete o momento, tá? Tem alguma coisa aqui que precisa ser limpo, ou que vai ser limpo naturalmente, né? Porque eu não... Atrapalhando o cabelinho. Tá, vamos lá. O que a gente tá falando? Sete de pentáculos. Essa coisa que eu digo energética, pensamento, ou a energia do eclipse, é uma coisa que está te impedindo de ver a tua colheita. Um resultado positivo. Mais uma, por favor, para a gente entender esse 7 de pentáculos. Porque isso aqui é alguém que está colhendo os frutos, a carta da força. Tem já a recompensa inicial. Existe já essa percepção, esse algo aqui de que é alguma coisa positiva. Isso é sim muito bom, isso tem sim reciprocidade, isso é tudo o que eu queria. Então tem aquela sensação de eu posso baixar as armas aqui, eu posso ficar tranquilo, eu posso ficar descansado diante disso, porque eu sei que existe estabilidade. Eu já tenho aqui coisas que me mostrem que eu posso confiar nisso, que essa é uma relação que vai ser legal, que essa é uma situação boa, mas existe aquela questão energética. Eu vou clarificar aquilo ali para a gente entender melhor. Porque assim, isso aqui te impede de enxergar algumas coisas, de enxergar a tua colheita, de enxergar... Isso aqui tem uma situação aqui de poder pessoal. É poder pessoal. Então, olha só, aqui no fundo eu tenho a carta dos amantes, que é uma carta que me fala diretamente desse sentimento, dessas coisas compartilhadas aqui entre duas pessoas. Mas essa falta desse poder pessoal aqui, não é uma falta, né? Momentaneamente tem alguma coisa afetando o teu poder pessoal que tá te impedindo de ver essa situação, essa coisa boa que eu tô te falando que tem aqui na tua energia. Então, existe a realidade e existe o que tu tá vendo agora. O que mais que Câncer precisa saber, por favor? A Rainha de Espadas. Olha que engraçado isso aqui, porque muitas vezes a gente tem muitas situações onde a gente fala assim, ouve a tua intuição, porque o mental está atrapalhando a tua intuição, não sei o quê. Aqui tem uma coisa muito diferente. Energeticamente, pode ser que tu seja essa pessoa que está sempre buscando te guiar pela tua intuição, então te deixar levar pela tua intuição, controlar essa mente que te sabota muitas vezes. Só que aqui a gente tem uma coisa muito diferente. É como se intelectualmente, quando tu pensa nos fatos, quando tu pensa nessa história, nessa situação, em tudo que aconteceu até aqui, tu consegue enxergar exatamente o resultado que tu tem, que tu vai ter. Que é um resultado o quê? De estabilidade, é um resultado de colheita, de algo que se encaminha para algo maior, é alguma coisa que te indica aqui que tu tá no comando de alguma coisa, seja lá o que for, né? Para alguns é um relacionamento, para outros é uma questão de trabalho, mas racionalmente tu consegue ver. Agora, quando tu parte para a questão energeticamente,
a coisa tá abalada. Então percebe como parece uma coisa meio o contrário, né, do que muitas vezes a gente costumaria fazer. Por isso que é tão estranho. As de ouros, que indica esse novo caminho. Então, assim, se existe alguma questão aqui que tu tá em dúvida quanto a um caminho a seguir e ocasionalmente isso tem te causado algum questionamento, alguma dúvida, eles estão mostrando que está muito próximo de realizar alguma coisa. Mas essa realização, é claro que ela depende de alguns passos. Aqui eles estão falando muito na questão do dominar os instintos internos. Aquilo que eu estava falando, tu te deixa levar pela força, pela intuição, né, por aquela força interior que te guia, que te mostra o caminho, ótimo. Mas aqui não é isso. Aqui tu precisa ser um pouco mais racional. Porque tu sabe, por exemplo, intuitivamente, espiritualmente, o que já foi indicado aqui. Tu já sabe o que está acontecendo, tu já sabe o que sente nessa história e onde isso vai te levar. Aqui é sobre usar a razão estrategicamente para trilhar esse novo caminho que já está aí disponível para ti. Eu te vejo aqui realmente num novo caminho. É um caminho agora na Terra. Já foi pensado, já foi intuído, já foi trabalhado, já foi tudo. Agora aqui é caminhar, é andar. Tá vendo isso aqui? É intelectual, é intelecto, é razão, é mente e direção. É como se eles dissessem assim, agora energeticamente está abalado. Então o que tu faz nesse momento? Só segue. Só segue aquilo que tu já sabe, não questiona. Não reprograma, não repensa, não é tempo de repensar. É tempo de agir. Me veio uma situação, por exemplo, aqui, ó. Tá num relacionamento, 3 de copas. Tá num relacionamento, tem uma situação ali de envolvimento, houve uma ruptura, mas tem aqui aquela certeza, aquele algo ali, que tem algo a mais, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu quero. Não é tempo de questionar isso. Deixa passar. Deixa passar esse momento aqui de questionar. Tu já sabe, tu já formulou ali todas as coisas. Não é tempo disso, tá? Ó, 10 de copas. O que mais que câncer precisa saber aqui com relação a essa energia? 5 de espadas. É o que eu tô te falando. Não é tempo de parar e analisar. É tempo de te movimentar seguindo os planos anteriores. Ponto. Se não consegue se movimentar, não te movimenta, mas também não replaneja nada aqui. Não repensa nada aqui dessa situação, porque não é tempo para isso. Aqui pode haver confusão, autossabotagem. Outra coisa que eu tô vendo aqui, outra coisa que é a mesma coisa. Aqui eu te vejo com a situação nas mãos, algo que tu pode executar já, mas que tem essa sensação de não sei o que fazer com isso. Por quê? Porque tu tá pensando aqui nisso. Tu tá repensando, tu tá analisando uma coisa que não precisa repensar e nem analisar. Porque já foi pensado. Agora é momento de executar e não de pensar, repensar, tá? O que mais? Rainha de Bastos. Essa energia aqui, ela me fala de liderança, de autoconfiança também. Mais uma para eu entender. Eu tô vendo bastante 8 de espadas. É isso aqui. Essa semana, tu tá questionando aqui a tua autoconfiança. Tu tá inclusive questionando algumas coisas que na tua intuição já estavam muito certas. Independente do que seja aqui. A temperança. O processo de cura emocional, o processo de cura de uma relação, o processo de cura de uma situação. Aqui, independente da culpa, independente do que aconteceu entre as pessoas, independente da situação que aconteceu, é um processo de cura sem julgamento. Então, não é sobre julgar, é sobre saber o que se sente e curar aquilo. Só que aqui, ó, tá vendo a inspiração que vem a partir da intuição? Então, tipo, por mais que nesse momento possa até estar vindo inspiração, eu te vejo nesse processo de 7 de espadas ali. De energeticamente, tá abalada, a autoconfiança, ela tá? O que câncer pode fazer nessa situação? Por favor. Acho que a gente já falou, né? Rainha de espadas ali e aquele as de ouros. As de paus é um momento inspirador, mas é um momento que se inspira através da mente. Então, se tem coisas aqui que tu não consegue controlar, é importante botar o foco naquilo que tu pode.
Mais uma. 10 de espadas. Aqui é no momento de crise que se tem as melhores ideias. É nesse momento onde tu passa por essa situação que tu precisa só executar aquilo que já havia sido planejado, porque tem essa questão que eu já te falei. Aqui eu vejo um momento de dificuldade que termina. Tem alguma coisa ali que tá. É como se fosse uma crença, uma ideia, ou não saber a verdade sobre algo. É como se isso viesse à tona aqui nesse processo e tu fosse conseguir finalmente finalizar alguma coisa. Finalizar essa coisa da autoconfiança, talvez sejam aquelas questões de crenças limitantes que vêm aqui, que tu consegue. Porque eu te vejo muito nessa coisa inspirado. Sabe que mesmo o que eu tô percebendo aqui é que mesmo num momento onde tu possa estar precisando viver mais mental para te manter aqui no teu caminho, mesmo através daquilo que a tua mente precisa fazer, do trabalho mental aqui, eu vejo inspiração. Mesmo através do movimento lógico, eu vejo inspiração. É um momento de vitalidade. É um momento onde tu sai desse 10 de espadas aqui. Difícil isso aqui. Às vezes é criado pela mente, às vezes é criado as situações que fazem a mente agir dessa forma. O que mais? A força. 2 de ouros. Tudo isso que eu tô te falando, que te causou tanto desequilíbrio e que te trouxe tanto essa situação para essa semana, tem relação com uma coisa que tu já estava vivendo, né? Então tem uma situação que tu já estava vivendo, mas que nessa semana isso se intensifica e começa a te trazer novos e novas percepções, novas e novas coisas aqui. Por quê? O que acontece? Eu te vejo dominando uma coisa, dominando uma situação, dominando um sentimento, dominando uma história, uma situação, uma coisa que até então estava desequilibrado. Até então tu estava aqui no escuro, sozinho, sozinha, pensando assim, penso o que eu quiser porque a outra pessoa não está se comunicando. A outra pessoa, eu não sei o que a outra pessoa está pensando, eu não sei o que está acontecendo. E aqui tu passa a saber o que o outro está pensando sobre isso, o que está acontecendo do lado de lá. Então é isso que faz com que primeiro o teu poder pessoal está abalado e eles estão dizendo confia. Confia, só te movimenta nessa direção porque tu vai chegar ao entendimento que tu precisa. Aqui tu já tá no outro momento. Tu já tá no momento de pegar com força nessa autoconfiança aqui e dominar alguma coisa. Então, ou aqui é a outra pessoa que chega ou é alguma informação que vem. Porque tem alguma coisa que chega rápido aqui e que estabiliza isso que eu tô te dizendo de falta de autoconfiança. A justiça. E aqui a rainha de copas. Tá vendo? Tem alguma situação que está acontecendo aqui que não é justo contigo. É como se aqui a justiça divina, mas também é a justiça, tipo assim, diante daquilo que tu fez ou que tu vem fazendo, é merecimento, é mérito que tu receba isso que está aqui para ti. É mérito teu que tu fique bem nessa situação, que tu consiga avançar no teu trabalho, que tu consiga começar esse novo momento, esse novo projeto. Não é justo que tu viva nessa incerteza diante de algo, tá? Eu te vejo com muito poder pessoal aqui. E o que tá pegando aqui mesmo é essa questão do pensamento, essa questão energética. Então, às vezes, a gente realmente não consegue lidar com as coisas e é só o momento de deixar passar. Deixar passar. Aqui a gente tem duas pessoas, ó. Uma pessoa, representada por esse rei de espadas, que pode ser aquela situação que eu te digo, olha, a pessoa não tá falando, eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que a outra pessoa tá pensando do lado de lá. Mas, independente do que essa pessoa esteja falando, pensando, fazendo e que não esteja sendo dito, tu sabe o que tu sabe. Tu sabe o que tu precisa fazer aqui. É sobre isso. O que mais que câncer precisa saber? 8 de espadas tem muito uma questão de pensamento. Achei que estava pausado o vídeo. Mais uma. Essas histórias que a mente cria, né? Cavaleiro de espadas. 6 de copas.
8 de copas. O que acontece? Pode ser que tu abandone uma situação, que tu queira virar as costas para uma situação, que tu abandone, ou que tu tenha feito isso, que tu queira fazer, mas talvez tenha um tanto de culpa, tenha um tanto de medo, de receio. Talvez seja um momento onde tu toma algumas atitudes, por mais que tu tenha trabalhado aqui nisso, pensado muito bem como executar. Como eu te falei, tenha sido intuído, tenha recebido aqui, tipo, toda aquela informação, né, por intuição, e tenha planejado tudo na tua vida, como executar isso na tua vida, mas na hora de fazer aqui, na hora que as coisas estão acontecendo, começa a vir aquela dúvida, será que eu tô fazendo mesmo certo? Será que essa é a melhor decisão? Mas eu te vejo aqui com essa, é como se fosse um chamado para tu cuidar de ti. Não tenho o que fazer a não ser virar as costas para certas coisas e fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. No fim das contas, é sobre seguir em frente, porque mais ali na frente tu vai entender o que é essa coisa que te incomoda. O que te incomoda que tu não consegue seguir em frente? Rainha de espadas. Do que estamos falando? Aqui é um momento, de novo, tá? 6 de bastos no fundo. Aqui é um momento, de novo, de ser racional. Cavaleiro de Pentáculos e os amantes. Diante dessa situação aqui, é preciso usar da racionalidade. Tem muita coisa que aconteceu que foram essas criações mentais, porque não havia comunicação. Então, é muito importante entender isso, porque na hora dessa conversa pode haver muita confusão com as coisas que tu imaginou, com as coisas que não foram ditas, ou com as coisas que foram ditas, mas que tu não entendeu em profundidade o que significava. Porque eu vejo aqui que tem uma situação que está em reconstrução. E se não for usado essa razão nesse momento, é muito fácil das coisas se perderem. Esse é o momento de tu virar e cuidar de ti. Porque quando tu cuida de ti, tu fortalece teu poder pessoal. Porque aqui tem uma situação que tu vai lidar logo a logo. Logo, logo. A relação aqui sendo reconstruída. O caminho aqui é pouco a pouco que vai se conseguir uma reaproximação aqui. É pouco a pouco que se consegue entender essa dinâmica. Não é da noite para o dia. Esses momentos escuros, eles são necessários para um aprofundamento, para um entendimento, para limpeza de crenças. Eles são necessários. E aqui é um momento necessário de fortalecer a autoconfiança para que tu possa viver essa situação aqui. Então, não é da noite pro dia. Eu já entendi tal coisa, agora essa pessoa vai voltar para minha vida, a gente vai viver isso? Não necessariamente. Vai voltar. Mas é aos poucos que as coisas vão ser construídas aqui. Eu vejo que tem um movimento significativo essa semana. Mas eu vejo que isso acontece porque tu vai te voltar a olhar para ti. Tem uma saudade aqui. Que vai fazer alguém retornar. Foi, mas vai voltar. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus. A gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.